Tudo Tudo bem, bom, pessoal? Bom Júlio? dia. Bom dia. Tudo certo por aí? Nos escuta bem? Estou escutando bem, estava acompanhando aqui a discussão de vocês sobre as escolas cívico-militares, né? O tema está repercutindo muito hoje, aqui em São Paulo principalmente, né? Porque de fato mostra a natureza dos modelos que estão em disputa na eleição desse ano e ao longo desse ano todo no Brasil, né? De um lado, reforçar uma educação cidadã, de um lado, reforçar políticas sociais, de um lado, reforçar uma perspectiva democrática da vida em sociedade, de outro lado, a escola cívico-militar, o autoritarismo, o golpismo, a violência, a intolerância. Acho que é muito ilustrativo do que nós vamos viver ao longo desse ano, né? É um absurdo, né? O Juliano, o Yuri já tinha feito uma referência ao fato de que o filho do rico vai para uma escola com pedagogia. Agora, olha lá, o cidadão foi escrever descansar com C cedilha, isso dentro de uma sala de aula, no lugar de um professor. Isso é horrível, né, Juliano? E aí a gente fica pensando o que está por trás disso, né? De um lado, obviamente, tem uma demagogia da extrema-direita, que é se aproveitar do medo que as pessoas têm hoje em relação ao futuro, em relação à violência urbana, né? Em relação à falta de perspectivas, muitas vezes, e achar que o ensino cívico-militar, ensino entre muitas aspas, vai permitir que os seus filhos tenham mais disciplina, mais foco, mais comprometimento. Então, primeiro, joga com medo para fazer demagogia. Mas tem um segundo aspecto também, que é o Tarcísio está desmontando o ensino do Estado de São Paulo. Demissão de professores, não atribui aulas onde poderia atribuir, fechamento de escola. E aí, nesse contexto de uma crise induzida da educação pública de São Paulo, eu tive final de semana na reunião do Conselho de Representantes da POSP, que é o Sindicato dos Professores e Professoras aqui de São Paulo, todo mundo assim espantado com o que está acontecendo aqui no estado, né? E uma mobilização também importante da categoria, mas enquanto ele desmonta a educação pública, ele investe nesse modelo, né? Para que ele está fazendo isso? Para poder aprofundar a crise da educação e viabilizar um projeto de privatização das escolas públicas? É para agradar a polícia militar, os coronéis e a turma que ele quer manter perto dele num contexto em que o controle sobre as polícias é cada vez mais frágil e precário por parte dos governadores? É porque ele tem interesse de ganhar dinheiro junto com seus aliados dentro desse projeto? Alguma coisa está por trás além da demagogia. Porque a demagogia, ela tem a sua função para a extrema-direita, mas ela custa. Ela desgasta a imagem, ela mobiliza a categoria dos professores, ela pode também causar alguns inconvenientes. O que está por trás do que o Tarcísio está fazendo? Acho que essa é a pergunta que fica na implementação desse modelo. Ô, Juliano, já vou aproveitar, já que a gente está falando de Tarcísio, a gente teve aqui nas últimas semanas bastante gente falando sobre Tarcísio. E recentemente a gente participou da entrevista com o Boulos, uma coletiva com o Boulos. O Boulos falou que o Tarcísio tem telhado de vidro, que o Tarcísio ele só tem um inercial. Porque quando vai falar de propósito, o Tarcísio não tem a aprovação que se espera. Queria que você comentasse um pouco as chances dele de reeleição aqui em São Paulo. Se você acha que tem caminho para vencer o Tarcísio no governo do estado. Pois é, Yuri, primeiro lembrar que é a primeira vez que o Tarcísio é gestor eleito, né? Ele foi gestor nos governos do Bolsonaro, da Dilma, do Temer, mas é a primeira vez que ele foi eleito para o cargo executivo, né? Os números do Tarcísio não são propriamente números ruins. Agora, se você perguntar números, quer dizer em termos de popularidade, de aprovação do governo, tá? Mas se você perguntar para qualquer pessoa qual foi a grande entrega, qual foi a grande realização do governo Tarcísio, essa pessoa não vai saber responder, né? Porque não tem realização na infraestrutura, pelo contrário, o que ele está fazendo agora é privatização ainda mais radical das rodovias públicas, não tem realização na saúde, não tem realização na educação, não tem realização no combate à violência, né? Porque, na verdade, a polícia está mais letal, está mais violenta, e a sensação de segurança só aumenta, né? Olha essa matéria ilustrativa, né? Eu vou trazer isso para você comentar já. Polícia, desculpe, viu, Juliano, por interrompê-lo. Não, imagina. Por favor. É porque isso é muito importante. A Folha de São Paulo, baseado nos dados do próprio governo de São Paulo, polícia mata 3 por dia de outubro a dezembro do ano passado, trimestre mais letal da história, Juliano.
É isso, aquilo que a gente chama de necropolítica, né? Onde você usa a morte de corpos considerados descartáveis pela extrema-direita, né? Pessoas em conflito com a lei, criminosos, mas também pobres, também pretos, também muitas vezes inocentes que são atingidos nessas ações policiais violentas, e essas mortes são justificadas para ter uma política mais violenta, uma política mais repressiva, uma política menos democrática. O sentido da necropolítica é justamente usar a morte como um instrumento de fortalecimento de certas posições políticas e certas visões de mundo. Então é exatamente isso que o Tarcísio faz quando aumenta a letalidade policial. Ele sabe que matar mais gente não reduz a violência. Não há nenhum estudo que mostre qualquer relação de eficácia entre aumento da letalidade e diminuição da violência urbana. Mas mesmo sabendo disso, ele continua apostando nessa via. Por quê? Porque ele faz politicagem, populismo em cima dessa política de segurança. Então, eu acredito que o Tarcísio tem muito pouco para mostrar, né? E isso, na hora que a campanha começar, vai ser um ponto fraco, um calcanhar de Aquiles. É possível derrotar o Tarcísio? Sem dúvida é possível, pessoal. Na verdade, eu acho que a oposição em São Paulo agora que vai começar a esquentar as baterias para começar uma confrontação de alta intensidade. Em geral, minha avaliação é que a oposição aqui em São Paulo ela foi relativamente frágil contra o Tarcísio. Tá? Isso por quê? Porque a gente teve, né, no cenário nacional muitas lutas para travar contra a anistia para o golpismo, contra os ataques da extrema-direita, contra o Congresso Inimigo do Povo, e o Tarcísio foi passando incólume, foi passando ileso, né? E eu estou falando da oposição paulista especificamente, né? Que tem que estar também respondendo a essas lutas nacionais, né? E acho que agora sim nós vamos ter que ter um ajuste de rota para mirar muito mais fortemente no Tarcísio. Se tiver um nome como Fernando Haddad, como a Simone Tebet, ajuda, porque são nomes de projeção estadual, né? Vão ser capazes de vocalizar essa oposição ao Tarcísio, né? E aí vai começar a vir muita informação que vai municiar, né, as pessoas que estão descontentes. Eu falava, só para terminar, dando um exemplo, agora há pouco com um amigo, sobre a situação da água. A água é um tema crítico hoje no estado de São Paulo. Né? Nós estamos revivendo o pesadelo que foi a ameaça de falta de água aqui em São Paulo, graças à privatização da Sabesp e à ausência de investimentos que já estava em curso no governo Tarcísio para poder justificar a privatização da Sabesp. Então nós estamos no momento em que, quando a água suja, que já chega em algumas casas, começar a chegar em milhares, talvez milhões de casas, nenhum governador se sustenta nessa situação, Zé. Então, eu acho que temos aí algumas brechas que podem ser aproveitadas se um pouco de fortuna, além de virtude, como diria Maquiavel, com um pouco de fortuna, um pouco de sorte também, a oposição pode sim derrotar o Tarcísio. Olha só, Juliano, já que a gente entrou já no papo eleitoral, eu queria que você fizesse uma avaliação da organização da extrema-direita para esse ano eleitoral. A gente já tem confirmado na prática, né, o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro falou que quem achava que a candidatura dele era balão de ensaio se enganou. E a gente também teve o fato da caminhada do Nicolas, que deu botou eles de novo na roda da comunicação. Queria que você fizesse uma avaliação de como está esse começo de movimentação da extrema-direita para 2026 no campo nacional. Acho que tem duas coisas, Yuri, que são muito ilustrativas desse momento que a extrema-direita está vivendo. Primeiro, algo que a gente já falava, eu mesmo falei aqui na Fórum, em outros espaços, que é a prisão do Bolsonaro ia abrir uma crise na extrema-direita, ia abrir uma disputa no campo da extrema-direita. E isso aconteceu. Nesse momento, a caminhada do Nicolas é uma resposta a essa crise para ocupar espaço. O lançamento do Flávio Bolsonaro é uma resposta a essa crise para ocupar espaço. O recuo do Tarcísio é consequência dessa crise também. A desfiliação do Caiado do União Brasil e a ida para o PSD tem como uma resposta desta crise que a extrema-direita vive. Então, primeiro, a crise da extrema-direita com o Bolsonaro preso, que era o ator que juntava esse povo todo, se confirmou. Então, todas as previsões que nós fizemos de que a prisão do Bolsonaro não ia ser uma coisa simples para a extrema-direita administrar, se confirmou. E eles estão vivendo uma crise.
Ah, mas é uma crise mortal. Não, não, não. Mas estão tendo trabalho. Eles estão tendo que gastar muito mais energia entre eles do que atacando o governo do presidente Lula, por exemplo. Então, a crise, nesse caso, é muito bem-vinda, né? E tem um segundo aspecto, Yuri, que eu acho que é muito ilustrativo. Comunicação não vence a batalha política sozinha. Isso é um aprendizado para a esquerda. Muitas vezes a esquerda falou, não, mas estamos perdendo na comunicação, porque eles nos ganham na comunicação. Comunicação, ela não é uma caixinha separada da política. Ela é uma expressão da própria ação política. Então você pode ter a maior comunicação, o maior social media do mundo, você pode ter a rede social com maiores seguidores do mundo, você pode ter os produtos mais bem elaborados. Se você não tem política, não resolve o problema. E o que nós estamos vendo na extrema-direita é isso, porque anistia, dosimetria é política errada, porque o povo brasileiro não quer saber disso. Anistia, dosimetria só serve para mobilizar a própria base da extrema-direita. Então, quando o Nicolas vai para a rua, você falou, ele retomou visibilidade. Claro que retomou. Ele é o líder de um campo político que tem 40% das intenções de voto em qualquer pesquisa que se faça, com o Flávio, com o Tarcísio. Quando você junta todos os votos de extrema-direita, dá 40%. E o Nicolas é um dos líderes desse campo. Então, claro que ele tem visibilidade. Mas na política, não resolve. Porque fazer caminhada para defender o Bolsonaro não cria maioria social. Porque atacar o Alexandre de Moraes e o Supremo não cria maioria social. Por quê? Porque esses temas não são os temas de preocupação da maioria do povo brasileiro, segundo todas as pesquisas. Então, eu avalio que a extrema-direita está errando na política. Eles continuam melhores do que a gente na comunicação, eles continuam com um exército mais coeso, eles continuam com uma capacidade de disputar agenda impressionante. Mas eles estão errando na política. Porque, ao invés de falar dos temas que importam ao povo brasileiro, estão presos na sua própria agenda. O que eu estou vendo, Yuri, na verdade, é que eles praticamente parecem jogar a toalha em 2026 e olhar para 2030. Ou seja, vamos fazer uma campanha para reter o nosso eleitorado, os nossos 40%, 45% que não gostam do Lula. Vamos deixar o Lula fazer esse último governo, que vai ser um governo meia boca, já está velho, não sei o quê, e em 30 a gente volta com o Flávio. Às vezes a impressão que eu tenho é que é esse o cálculo. Tamanho a quantidade de erros que eles têm cometido desde o final do ano para cá. Juliano, eu queria te perguntar sobre esse escândalo do Master, né? A Polícia Federal acaba de prender o ex-presidente do Rio Previdência, Davis Marcum Antunes. Como vocês que estão nos assistindo sabem, o Juliano sabe muito mais do que todos nós, a Rio Previdência colocou dinheiro no Banco Master, né? E o Davis Marcum Antunes, que é esse aqui, que ele renunciou ao cargo e acabou de ser preso, ele está aqui, ó. Esse aqui é o Davis Marcum Antunes. E aí também, ao mesmo tempo, hoje a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o BRB do Ibanez por suspeitas de gestão fraudulenta. Juliano, isso ainda vai dar, esse escândalo vai dar muito o que falar nesse ano eleitoral, não? Pois é, eu acho, Lazenha, que é muito importante que a investigação seja conduzida com a máxima transparência, o máximo rigor pela Polícia Federal, tá? Que é um órgão que tem se mostrado em momentos críticos aí da política brasileira muito, muito firme para manter as investigações. Então, acho que a primeira coisa é essa, né? Teve toda a questão de levar o processo para o STF, deixar na primeira instância. O que a gente precisa agora é que a Polícia Federal possa fazer as suas investigações. E, claro, encontrar os nexos entre as fraudes que foram cometidas no Banco Master e interesses políticos. Certamente ele vai cruzar com esses interesses, né? Seja porque fundos de previdência públicos, como o Rio Previdência e outros, compraram papéis do Master, né? Nós temos que saber se eles compraram papéis do Master induzidos a erro, né? Eu lá, quando abri o meu aplicativozinho lá de investimentos, apareciam papéis do Banco Master oferecendo rendimentos muito acima do mercado. Eu, como um investidor pé de chinelo que eu sou, entendeu? Um investidor que não entende nada de investimentos, eu posso cometer o erro de comprar, né, uns papeizinhos do Master ali para fazer o meu dinheirinho render um pouco mais. Um CDB do Master, um CDI do Master, quando isso era possível lá atrás. O presidente de um fundo de previdência que está lidando com dinheiro público, dinheiro dos contribuintes, dinheiro dos beneficiários da Previdência Pública, tem que ter muito mais cuidadoso, tem que ser muito mais cuidadoso. Então nós temos que saber se foi incompetência ou se ele foi comprado por alguém
para comprar, né, esses papéis podres lá do Banco Master. Eu acho que essa que as respostas têm que ser dadas no âmbito da investigação policial. Né? Se fala muito agora da CPI do Master. Por que eu acho que a CPI do Master, contrariando, inclusive, talvez a maioria dos meus companheiros, pode ser uma roubada? Porque nós vamos politizar um negócio que agora tem que ser investigado pela polícia. O que uma CPI do Master vai descobrir na Câmara dos Deputados ou no Senado que a PF não possa descobrir para sustentar um bom inquérito? Uma Câmara que é controlada pelo Centrão e pelo bolsonarismo. O que essa Câmara controlada pelo Centrão e pelo bolsonarismo pode produzir de evidências e de provas que a PF, de forma isenta e independente, não possa? Então, eu sou muito cauteloso, Azen. Eu acho que a hora é de investigar, achar os nexos com o mundo da política, que certamente existe, punir quem tiver que punir, doa quem doer, como se diz, né? Mas eu acho que politizando, né, na medida do necessário e não de forma oportunista. Eu sei que a maioria dos políticos que se envolveram na compra desses papéis podres do Master são de direita. São de direita, né? Porque, obviamente, tem muito mais prefeitura e governo de direita do que prefeituras e governos de esquerda no Brasil. Mas muito mais. Então, até em termos percentuais, né, quantitativos, vai dar aí muito mais prefeitos de direita. Que sejam investigados, que sejam punidos. Mas o que eu quero debater no Brasil, Azen, é a isenção de imposto de renda, é mudar as regras das emendas, é enterrar o PL da dosimetria, é discutir o fim da escala 6x1. Eu acho que essa tem que ser a grande agenda do país em 2026, né, para a gente não ser arrastado por um pântano, né, que, ao invés de mostrar as fraudes do sistema financeiro que tem que ser mostradas e que tem que ser conhecidas, tire o foco para que a oposição faça palhaçada, faça chicana na Câmara dos Deputados com uma CPMI que não vai chegar em nada. Muito bom, Juliano. Ontem esteve aqui conosco o deputado distrital, Fábio Félix. Ele falou o quê, Yuri? Dos 18 gestores públicos, assim, prefeitos ou governadores que aplicaram no Banco Master, 17 são de direita. É isso. Né? E a Rio Previdência, o comandante aqui da Rio Previdência, que se afastou e que foi preso agora há pouco pela Polícia Federal, colocou mais ou menos 1 bilhão, viu, Juliano? Então, assim, não dá para você... Você falou, eu também sou investidor. Eu faço investimento também. Mas, o Juliano, baixinho, né? Pé de chinelo também. Mas, Juliano, eu olho assim o investimento quando eu vou fazer baixinho, o cara me oferecer 40%, eu falo, é golpe. Claro. Outro dia um cara entrou em contato comigo pelo celular e falou, Azenha, você tem 60 mil a receber da justiça. Se passou por advogado, eu bloqueei o cara na hora. Quando é que o dinheiro chega para a gente, Juliano? Que não é para pagar boleto. Nada. Nunca acontece. E eu queria te perguntar sobre isso. Essas aqui foram as prioridades que o governo Lula anunciou para esse ano. Daqui você escolheria quais para priorizar dentro das prioridades? Fim da escala 6x1, regulação do trabalho por aplicativos, pautas violência, PEC da segurança, antifacção e feminicídio. Cara, acho que tem muitas coisas importantes aí, mas eu destacaria 3, com certeza, que podem gerar uma sensação de bem-estar rápido na população, tá? Porque projeto antifacção e esses outros são importantes, mas eles podem levar um pouco mais de tempo para serem sentidos, né? Merecem ser aprovados, é claro. Mas eu destacaria primeiro o fim da escala 6x1. O fim da escala 6x1, como a gente sabe, nos permite dialogar diretamente com a vida das famílias. E muitas vezes a esquerda se coloca um pouco tímida para falar de família. A defesa da família é uma pauta da direita. Coisa nenhuma, gente. Nós somos aqueles que defendemos o bem-estar das famílias, que defendemos o direito das pessoas a ter uma vida feliz, a ter uma vida plena. E não é possível ter uma vida feliz e plena trabalhando 6 dias por semana e folgando só um. E aqui, veja só, Zenha, a gente sempre, quando fala da escala 6x1, lembra da pessoa que está trabalhando no supermercado, na farmácia, né? No setor de varejo em geral, mas nós estamos também falando de técnicos em enfermagem, nós estamos falando de pessoas que trabalham no turismo, nós estamos falando de pessoas que trabalham na indústria. Então, o fim da escala 6x1 pode gerar um impacto muito positivo na vida das pessoas. E no curto prazo, uma coisa relativamente rápida, que vai exigir uma reorganização produtiva de alguns setores, mas que pode gerar um bem-estar muito rápido. A segunda coisa tem a ver com os trabalhadores de plataformas, porque aqui nós temos um tema que é muito sensível, que tem a ver com as mudanças do mundo do trabalho, e onde o bolsonarismo entrou rasgando
defendendo que as pessoas têm que trabalhar 14 horas por dia, porque isso mesmo é o espírito do empreendedor. Só que as pessoas estão exaustas, né? Não é que elas estão virando empreendedoras, elas estão virando escravas de empresas multinacionais. Então, garantir direitos mínimos para essas pessoas, um valor mínimo para a corrida, né? Uma distância para aquele menino que está na bicicleta, né? Entregando a comida de alguém, muitas vezes passando fome, que esse menino possa ter uma distância, né, máxima que ele vai pedalar para entregar um pedido. Então, tem alguns direitos mínimos, já que não dá para ter carteira assinada, 13º, que isso não tem correlação de forças hoje no Congresso, que pelo menos essas pessoas... Isso pode gerar um impacto muito de curto prazo e melhorar a relação da esquerda com o setor dos trabalhadores e das trabalhadoras com os quais a gente tem tido dificuldade de dialogar, né? E, por fim, eu acho que é o tema do feminicídio, né? Porque, veja só, nós estamos falando de salvar vidas rápido. Você tem uma política importante de enfrentamento ao feminicídio, nós estamos falando de salvar vidas de mulheres de forma urgente. Nunca morreram tantas mulheres por feminicídio como têm morrido no Brasil nos últimos meses. Isso exige uma resposta muito contundente, né, para que os sistemas que hoje existem para a proteção das mulheres, para a proteção, né, contra os seus agressores, funcionem melhor. Então isso é muito urgente. Eu acho que, e claro, sempre lembrando que também é uma base social importante da esquerda. Hoje são as mulheres que, mais mulheres votam no presidente Lula do que homens, os homens votam mais no Bolsonaro, no bolsonarismo. Então é uma base social que merece ser olhada, que merece ser cuidada, não só por finalidades eleitorais, mas porque nós estamos falando de vidas humanas que precisam ser preservadas aí. Sem desmerecer as outras medidas, mas eu acho que essas aqui podem ter um impacto muito rápido e muito positivo na vida das pessoas. O Azenha. Ô, Juliano, por fim, para encerrar, não tomar nosso tempo, que eu sei que você está numa agenda... O Yuri está mudo. Opa. Não, tô... Você me ouve, Azenha? Eu não estou ouvindo o Yuri, não. Então faz a pergunta, Yuri, que aí eu passo. passo. Faz a pergunta e você passa. Ô, Azenha, é para perguntar o que o Juliano vai fazer esse ano. Se ele vai ser candidato, a gente já sabe. Azenha, não tô ouvindo o Yuri. Ele está perguntando para você, Juliano, o que você vai fazer esse ano? Você vai ser candidato? Qual é o papel que você vai desempenhar? Como você sabe, Juliano, o Lula está convocando todo mundo para participar da campanha. Está falando, Haddad, vamos lá, tem que sair candidato. E aí? Estamos conversando. Você sabe que eu tenho já uma trajetória muito já longa de vida, né? São 25 anos de militância partidária, são 25 anos construindo o primeiro PT lá atrás, depois quando o PSOL surgiu, eu tenho 20 anos de militância no PSOL e cumpri todas as funções possíveis e imagináveis na vida partidária, né? Fui dirigente municipal, estadual, nacional, fui presidente do PSOL, em campanhas eleitorais, já coordenei campanha de prefeito do Boulos aqui em São Paulo, coordenei campanha... participei da coordenação de campanha do presidente Lula em 2022, fui da equipe de transição, mas nunca fui candidato, eu mesmo. Fui candidato de suplente do Márcio França na eleição de 22, mas eu era só o suplente do Márcio França, não era a minha campanha, né? Então tem um debate em curso aí com os meus companheiros e companheiras para ver se a gente atende esse pedido do presidente Lula, essa convocação do presidente Lula. O pessoal em São Paulo tem nomes excelentes, né? A Érica Hilton, a Sâmia Bonfim, a Luísa Erundina, meu grande amigo e companheiro Ivan Valente, que vai se aposentar esse ano, então também a importância de manter esse legado do Ivan Valente, a Sônia Guajajara, né? A Marina Silva, grande amiga e companheira, que também se elegeu na nossa federação, que não vai ser candidata a deputada. Então a gente precisa fazer um esforço, um mutirão aqui em São Paulo, para que os melhores nomes, os mais representativos, possam também ajudar o pessoal e a rede, a nossa federação, a manter as cadeiras que a gente tem na Câmara Federal. Então eu estou conversando, estou discutindo com os meus amigos e companheiros para ver se essa hipótese ela é factível, né, para ver se ajuda mesmo, né, e em que posição do jogo, né, se joga mais pela direita, joga mais pela esquerda, joga mais de volante, zagueiro, centroavante. Estou conversando com a turma para tomar essa decisão o mais rápido possível, mas é uma possibilidade, sim. Eu acho que nesse momento nós precisamos reforçar com tudo que a gente tem de mais experiência, de mais vivência, de mais comprometimento na esquerda para poder favorecer uma vitória também do Legislativo, porque eleger o presidente Lula é muito bacana, mas é muito importante, fundamental, e derrotar o Tarcísio também, mas a gente já sabe que se tiver uma Câmara dos Deputados ou um Senado Federal com 3/5, 4/5 de deputados bolsonaristas ou do Centrão, vai ser muito difícil aprovar as medidas que nós precisamos para ajudar a melhorar a vida das pessoas.
Tá aqui a Rap 54225, já ganhou um voto aqui, viu, Juliano? Não posso pedir voto, mas posso pedir para ela seguir, nos seguir lá no Juliano Pessoal, @Juliano Pessoal no Twitter, no Trades, no Instagram, no Facebook, no TikTok. @Juliano Pessoal, você já ajuda a gente a fazer nossas ideias chegarem mais longe, desenho. Ótimo. Juliano Medeiros, tudo junto? Não, Juliano Pessoal. Juliano Pessoal. Apsol, tá. Gente, não anotaram? Juliano Pessoal. Juliano Pessoal em todas as redes. Obrigado, viu, Juliano, pela presença. Obrigado, Zenha. Obrigado, Yuri. Boa semana para vocês. O ano legislativo voltou ontem. Vamos ter muita coisa para comentar nas próximas semanas aí também sobre a política de Brasília. Eu sigo à disposição de vocês aqui. Um abraço.